Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fiscal Training. Eu me chamo Dácio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as formas de apuração no lucro real. Mas antes, caso você não seja inscrito, já aproveita aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir também nas demais redes sociais. Conferir aí muito conteúdo gratuito que nós disponibilizamos para todos os tributaristas do nosso país. Galera, falando um pouquinho sobre lucro real, hoje o lucro real é responsável aí por ser o regime de tributação das maiores empresas do Brasil. Isso porque no lucro real nós não temos limitação de faturamento, diferentemente do que ocorre no lucro presumido e simples nacional. Acontece que por ser um regime tributário com muitas particularidades, muitos profissionais acabam tendo muitas dúvidas no dia a dia quanto à apuração do imposto de renda e contribuição social. E é sobre esses dois tributos que eu quero vir aqui falar com vocês, especificamente da forma de apuração deles dentro do lucro real. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pessoal, dentro do lucro real existem duas formas de nós apurarmos o IRPJ e contribuição social, em termos de periodicidade. Então, você opta por apurar o IR trimestralmente ou anualmente, né? Então, você escolhe se você quer apurar por trimestre, apuração definitiva, né? Então apurei trimestralmente, ou você pode apurar aí anualmente com recolhimento de antecipações, que nós chamamos aí de estimativas mensais, certo? Então vamos comparar aqui. Nesse vídeo também eu vou trazer 4 exemplos comparativos entre trimestral e anual. Por quê? Porque para a gente decidir qual é a forma de tributação mais vantajosa, vai depender da realidade de cada cliente, né? Então eu vou trazer aqui 4 hipóteses diferentes e aí você pode acabar inserindo ali, aplicando dentro da realidade de um cliente que você tenha, né? Então vamos começar aqui pela apuração trimestral. Como é que funciona a apuração trimestral? Bom, na apuração trimestral, o IR ele é calculado com base no lucro fiscal no final de cada trimestre e com o tributo recolhido até o último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre, podendo ser pago aí em até 3 cotas iguais sucessivas não inferiores a R$ 1.000. Lembrando que, caso o contribuinte opte por pagar em cotas, este valor ele será corrigido, né? Então, como é que funciona? Primeiro trimestre acaba em março, certo? Eu apuro o imposto de renda e contribuição social com base no lucro fiscal deste período e a guia ela tem vencimento aí no último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre. Ou seja, no caso do primeiro trimestre, a gente está falando aí de abril, né, do trimestre ali, do início do primeiro trimestre, certo? O que é importante mencionar aqui? O cálculo do IRPJ, o cálculo do lucro fiscal na apuração trimestral, ele é sempre feito com base no balancete, né? Então, eu apuro o lucro contábil de janeiro a março, realizo as adições e exclusões caso forem devidas e apuro o tributo. Não há que se falar aqui em opção por recolher com base na receita bruta, né? Então, trimestralmente você faz o cálculo, a apuração é definitiva, ou seja, caso você apresente prejuízo fiscal em algum trimestre, nós seguiremos a legislação que diz que eu só posso utilizar o prejuízo fiscal apurado em trimestres anteriores dentro da limitação de 30% do lucro dos trimestres posteriores. Isso é um ponto importante na hora de nós escolhermos qual é o regime de apuração ideal. Nos próximos exemplos eu vou abordar mais essa questão com vocês. Então, apuração trimestral tranquilo, né? Existem códigos de DARF específicos para este caso aqui, certo? Então, eu apuro trimestralmente, pago até o último dia do mês subsequente ao trimestre ou em cotas, caso a empresa desejar. Agora, na apuração anual, aí nós temos duas formas de realizar o cálculo do imposto de renda. São elas: balancete de suspensão e redução ou receita bruta, né? Então, dentro dessa modalidade, o cálculo é feito com base no lucro fiscal apurado de forma acumulada, né? Ou seja, se eu calcular, por exemplo, abril, eu vou analisar janeiro, fevereiro, março e abril. O resultado dentro deste período acumulado. Ah, se eu for calcular em setembro, eu vou calcular de janeiro a setembro. O resultado auferido de janeiro a setembro. Então, sempre de forma acumulada. O recolhimento ele é feito de forma mensal até o último dia útil do mês seguinte ao levantamento do balancete.
ou calculado aí com base na receita bruta do mês e aplicado o percentual de presunção do lucro. Neste caso aqui, né, recolhimento mensal. Então, como é que funciona a apuração anual do imposto de renda? A apuração definitiva, pessoal, ela acontece anualmente, de janeiro a dezembro. Acontece que a Receita Federal exige que o contribuinte realize antecipações mensais, né? Então, ela quer que o contribuinte realize pagamentos mensais conforme os resultados que vêm sendo auferidos, né? Então, por exemplo, janeiro eu oferi R$ 100.000 de lucro. Com base nesses R$ 100.000 de lucro, eu vou ter que fazer um recolhimento aí de estimativa mensal. Em fevereiro, eu tive 150 mil de lucro acumulado de janeiro e fevereiro. Então, se a gente for analisar, sobre R$ 100.000 eu já recolhi a antecipação. Mas como meu lucro de fevereiro foi superior ao de janeiro, em termos de resultado acumulado, né? Eu vou pagar agora o IR contribuição sobre essa diferença de 50 mil. E assim eu vou realizando antecipações mensais. E um ponto bem importante, pessoal, para quem tem saldo credor de outros tributos federais para fins de compensação, essas estimativas que são pagas mensalmente, elas não podem ser compensadas, tá? Isso aqui é um ponto bem importante. Então, muito cuidado caso você esteja contando que aquele crédito tributário que você tem, você pode utilizar para compensar a estimativa. Muito cuidado, porque a Instrução Normativa 2055 trata sobre esse tema e ela veda a compensação de estimativas mensais, certo? Agora, eu posso optar ainda em, ao invés de recolher os tributos sobre o meu lucro fiscal, que é o lucro contábil com as adições e exclusões, eu posso calcular com base na receita bruta. É isso mesmo, como se você fosse uma empresa o lucro presumido, né? Então, eu faço um cálculo comparativo e eu verifico que naquele mês o cálculo pela receita bruta é mais vantajoso do que o cálculo pelo balancete de redução e suspensão, né? A receita bruta ela funciona como no lucro presumido, né? Quase tudo é igual, temos algumas exceções só. Eu pego o valor do faturamento e aplico a presunção. Então, aquela receita da atividade da empresa, por exemplo, uma receita de indústria, eu vou pegar o faturamento e vou aplicar 8% de presunção. E aí, com base nesse lucro presumido, né, com base nessa presunção, eu vou aplicar as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Aí aqui não se fala mais em valor acumulado, né? Você pega sempre o do mês. Ah, Dácio, mas se eu apurei receita bruta em janeiro, fevereiro, redução suspensão, e março eu posso voltar a fazer receita bruta ou fazer redução suspensão? Sim, galera, vocês podem alternar durante o ano conforme a viabilidade aí para a empresa. Não existe uma regra, ou tudo redução suspensão ou tudo receita bruta. Você pode estar intercalando, alternando as formas de tributação, certo? Então, passando aqui um exemplo para vocês de como é que funciona o cálculo, né? Então, primeiro nós temos a apuração trimestral. Como é que funciona a apuração trimestral? Eu vou pegar o lucro contábil, aquele que aparece lá no meu balancete, eu vou verificar se não tem nenhuma despesa indedutível ou se não tem nenhuma receita que não é passível de tributação e vou realizar as adições e exclusões devidas, né? Então, eu vou ter aí, com base neste valor, o lucro antes das compensações. Caso eu tenha algum prejuízo de períodos anteriores, né, eu posso compensar aqui 30% do lucro apurado, certo? Então, se eu tenho 1 milhão de prejuízo acumulado, e nesse mês, nesse trimestre, eu oferi 1 milhão de lucro fiscal, né? Depois ali o lucro contábil, depois das adições e exclusões. Eu posso compensar R$ 300.000, por quê? Porque é 30% do meu lucro fiscal, né? Então eu posso compensar aí os prejuízos acumulados que eu tenho. Depois de tudo isso, eu chego na minha base de cálculo, que é o meu lucro fiscal. Com base nesse valor, eu vou aplicar 15% de imposto de renda, mais 10% sobre o que exceder R$ 60.000, né? Que é R$ 20.000 mensais, R$ 60.000 no trimestre. Então, eu pego a minha base vezes 15%, mais a diferença que exceder os 60 mil vezes 10%, que é o imposto de renda adicional. Em relação à contribuição social, eu pego o lucro fiscal e aplico diretamente 9%. Diferentemente, pessoal, do lucro real anual, o lucro real trimestral, sempre no fim do trimestre, quando eu tenho as guias ali da apuração definitiva, essas guias eu posso compensar com outros tributos federais, né? Então, muitas empresas acabaram optando pelo lucro real trimestral. Quando nós tivemos a tese do século, né, da exclusão do ICMS, da base do PIS e COFINS, muitas empresas tiveram milhões de saldo credor para fins de compensação e acabaram aí
para fins de fluxo de caixa, otimização financeira, optando pelo regime trimestral, porque aí elas conseguiam compensar as guias apuradas trimestralmente, né? E se não anual, elas teriam que esperar somente o final do exercício, somente o encerramento do exercício para conseguir compensar a guia de ajuste, caso houvesse, tá? Bom, agora falando sobre a receita, sobre a tributação anual com base na receita bruta, então eu vou pegar o quê? O meu IRPJ ele vai ser o percentual sobre a minha receita bruta operacional vezes o percentual de presunção, mais outras receitas, né? Então, outras receitas, por exemplo, de variação cambial, outras receitas, por exemplo, na alienação de ativo quando eu tenho ganho de capital, né? Então, todas essas receitas que não são atinentes ao objeto social da empresa devem ser somadas na minha base de cálculo do IR. E lembrando aqui, sem presunção, né? Eu adiciono de forma cheia aqui, de forma integral. Então, eu pego o meu lucro presumido, que seria a minha receita operacional vezes o percentual de presunção, vezes o percentual do IR, mas nesta base de cálculo eu vou somar ainda as minhas outras receitas. E aqui também acaba enquadrando a questão do adicional, tá, pessoal? Então, passou R$ 20.000 mensais o lucro fiscal, sobre o que exceder mais 10% de adicional. E para contribuição social é a mesma coisa, mas ao invés de eu aplicar 15% e ter o adicional de 10%, eu só aplico diretamente 9% sobre a minha base de cálculo presumida, que é dentro do formato de cálculo pela receita bruta. Aqui do ladinho eu tenho suspensão, redução também de forma anual, mas aqui se assemelha muito à apuração trimestral. Por quê? Porque aqui eu vou utilizar o lucro contábil efetivamente para realizar o cálculo. Eu vou aí aplicar as minhas adições e exclusões, eu vou ter o lucro antes das compensações, caso eu tenha prejuízo acumulado, eu vou poder aí compensar 30% do lucro fiscal apurado dentro daquele mês, certo? Com base neste valor, aplico 15% de IR e sobre o que exceder 20.000, 10% de adicional, certo? Então, contribuição social, 9% sobre o lucro fiscal e IR 15% mais o adicional. Então, a diferença aqui, pessoal, da suspensão redução é que eu sempre calculo pelo balancete, pelo resultado contábil. E a receita bruta não. Independente se eu tive lucro ou prejuízo, caso eu opte por apurar pela receita bruta, eu vou pegar meu faturamento e vou calcular o percentual de presunção mais as outras receitas, né? Então, se assemelha muito aqui ao lucro presumido, né? Existem algumas diferenciações, mas em regra geral se assemelha muito, né? Então, e a suspensão e redução não, né? Eu sempre olho pelo balancete. E lembrando, é opção do contribuinte realizar receita bruta ou suspensão redução, tá? Então, você sempre, o que eu aconselho para você, sempre realizar o cálculo de forma comparativa, certo? Para visualizar realmente se a receita bruta ou suspensão redução é mais vantagem para fins financeiros, pessoal. Por que financeiros? Porque ainda que o mensal, ali, o receita bruta, seja mais vantajoso, quando nós fizermos a apuração definitiva de forma anual, esse resultado ele vai ser ajustado pelo lucro contábil, né? Mais adições e exclusões. Né? A diferença aqui é que o reflexo financeiro dessa diferença que você pagaria mensal, você somente vai pagar no outro ano. Então você consegue ali ter uma reserva, consegue otimizar o fluxo financeiro da sua empresa, optando por uma modalidade ou outra modalidade, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Para vocês verificarem realmente quando que muda e quando que não muda, certo? Então aqui primeiro eu tive uma questão, né? Uma empresa trimestral e aqui eu tenho o lucro real anual só para fins comparativos, né? Então o meu lucro total do ano foi de 192 mil. Se essa empresa tivesse optado pela apuração trimestral, né? Então no primeiro trimestre ela teve 45 mil de lucro, no segundo trimestre 37.500 de lucro, no terceiro trimestre 49.500 e no último trimestre 60 mil reais, certo? Então aqui como é que vai funcionar? Eu não tive compensação de prejuízos de períodos anteriores, né? E eu não tive, pessoal, aqui adicional do imposto de renda. Por quê? Porque se a gente observar aqui, em nenhum trimestre o meu lucro fiscal ultrapassou 60 mil reais. Somente o último trimestre que chegou a 60 mil. Mas como não ultrapassou os 60 mil reais, eu não tive adicional, né? Então aqui eu não tive o recolhimento de 10%. Agora, quando a gente analisar como um todo aqui, a gente vai ver que não teve diferença nenhuma se a gente tivesse apurado pelo trimestral ou tivesse apurado pelo anual. Em termos financeiros, a empresa não teve mais ônus em realizar a opção pelo trimestral
e caso, né, ela tivesse aí optado pelo lucro real anual. Só um adendo importante, a guia trimestral ela é passível de compensação. Tá? Então, a guia trimestral é passível de compensação. A guia mensal recolhida por estimativa, não. Então, caso a empresa tivesse créditos acumulados para fins de compensação, neste caso aqui, seria mais atrativo ela ter optado pelo trimestral, porque ainda que ela não tenha pago mais tributos no final do ano, para fins de fluxo de caixa, ela teria tido uma automatização, teria tido um benefício, porque aí ela conseguia antecipar aquelas compensações que talvez ela realizaria somente lá no final do ano, caso ela tivesse talvez optado pela receita bruta e tivesse dado aí um valorzinho de ajuste para recolher no final do exercício. Então, o primeiro exemplo aqui, pessoal, para mostrar para vocês que às vezes, em alguns casos, não vai ter diferença nenhuma em você optar pelo real ou trimestral em termos de ônus, tá? Em termos de ônus tributário. Mas em termos de fluxo de caixa acaba tendo variação, sim. O próximo exemplo já é um exemplo que eu acabo tendo adicional. Né? Então, ó, no primeiro trimestre eu passei R$ 15 mil do valor limite para recolhimento dos 10%. Né? Então, eu tinha 75 mil de lucro, certo? E o valor limite para recolher os 10% é 60 mil. Ou seja, acima de 15 mil reais eu vou ter a incidência de 10% de imposto de renda, certo? E aí no segundo trimestre eu tive lucro de 120 mil e no terceiro e quarto trimestre eu tive lucro aí abaixo de 60 mil também. O que acontece aqui, pessoal? A questão do adicional. Porque como a minha tributação aqui ela é definitiva por trimestre, caso eu tenha ultrapassado 60 mil, eu tenho que fazer o recolhimento. Né? Por quê? Porque eu não acabo pegando o resultado anual acumulado aqui, consolidado, dentro do trimestral. Eu sempre calculo trimestralmente. Agora, se essa empresa tivesse optado por realizar a apuração anual, ela não teria pago nenhum adicional. Não teria pago nenhum adicional. Por quê? Porque o valor total não ultrapassou os 240 mil. Ah, Dácio, mas teve um mês ali nos primeiros meses que ela ultrapassou os 20 mil mês. Beleza. Aí ela teria o recolhimento desse excedente. Mas ao longo dos meses, isso estaria se ajustando de modo que chegou no final do ano, no final do último mês do ano, ela não teria mais imposto. Por quê? Porque quando eu faço pelo balancete de redução e suspensão, aquilo que eu paguei nos meses anteriores, eu vou compensando com as apurações posteriores. Né? De modo que caso eu tenha pago mais em janeiro e em fevereiro, em tese, eu deveria ter pago menos, o que eu já paguei eu absorvo aqui. Então, chegaria ao final deste ano aqui, essa empresa teria pago efetivamente R$ 57.600, enquanto no trimestral ela teria pago R$ 65.100. Ah, Dácio, e esse valor aqui que ela pagou de R$ 7.500 a mais do imposto trimestral, ela pode compensar de alguma forma? Não. Por quê? Porque considerando a apuração que a empresa escolheu, esse é o tributo devido. Né? Então, a depender do caso, pessoal, a apuração trimestral ela vai ser mais cara para a empresa. Né? Então, muito cuidado na hora de escolher a forma de apuração. E a forma de apuração ela é sempre escolhida com base no recolhimento aí, da guia do imposto de renda. Né? Então, muito cuidado aí na hora de optar e passar essa informação para o cliente. Terceiro e penúltimo exemplo. Pessoal, vamos lá. Primeiro trimestre, eu tive lucro. No segundo, lucro. E no terceiro, eu tive prejuízo. E no quarto trimestre, eu tive lucro novamente. Né? Então, aqui, se a gente for comparar o lucro real trimestral para o lucro real anual, o lucro real anual novamente foi mais vantajoso, certo? O lucro real foi mais vantajoso, certo? Por quê? Porque no lucro real anual, eu posso acabar utilizando aí este valor de prejuízos anteriores também, assim como o trimestre, certo? Só que o trimestre eu acabo estando sujeito aí à limitação de 30%, que a depender do caso, eu acabo não utilizando tudo do mesmo ano, né? Aqui foi um exemplo que foi possível utilizar o total do prejuízo, contudo, novamente, eu tenho o impacto em relação ao adicional do imposto de renda. Né? Então, observem aqui que no trimestral eu paguei novamente 7.500, enquanto no anual eu só pagaria 2.950. Então, mais um exemplo de que o adicional pode ser um vilão
caso você opte pelo trimestral ao invés de optar pelo anual, né? Aqui, novamente, nós conseguimos utilizar todo o prejuízo acumulado, mas existem casos em que 30% do meu lucro fiscal é inferior ao prejuízo que eu tinha acumulado. E aí esse prejuízo ele fica lá até que ele se utilize definitivamente. E no lucro real anual eu não tenho esse problema. Caso eu tenha prejuízo em algum mês durante o ano, eu posso absorver ele de forma integral. E o nosso último exemplo aqui é o exemplo da questão do prejuízo, certo? Então, como é que funcionou aqui? Eu tive um prejuízo fiscal no primeiro trimestre de 100 mil, no segundo trimestre 150 mil, no terceiro trimestre 65 mil e no quarto trimestre eu tive lucro. Mas observem, eu tinha um lucro aqui acumulado, né? Eu tive 100 mil no primeiro ano, então no primeiro trimestre. No segundo trimestre 150 mil, já tinha 250 mil. Mais 65 mil de prejuízo. Então eu fui aqui de 250 para 315 mil de prejuízo, certo? Então 315 mil de prejuízo acumulado. Beleza? Só que daí no último trimestre eu tive 312.500 de lucro. Só que como a minha apuração definitiva ela acontece trimestralmente, aqui eu tenho que obedecer os 30% do meu lucro do período, né? Então 30% de 312.500 é 93.750. E essa diferença toda de prejuízo que eu já vinha tendo nos primeiros trimestres acaba ficando lá controlada aí na parte B do LALUR para eu conseguir compensar nos próximos trimestres. Ao contrário da apuração anual, né, que eu tive 312.500 de lucro, mais 300, todo o prejuízo que eu tive dentro desse período, 315 mil, o que me gerou ali R$ 2.500 de prejuízo no ano, certo? O que vai fazer no lucro real anual eu não pagar um centavo de imposto. Por quê? Porque na minha apuração anual eu tive prejuízo e empresa com prejuízo no lucro real não paga imposto de renda e contribuição social, certo? E aqui no lucro real trimestral, a empresa teve um desembolso aí de R$ 68.375, certo? Ah, Dácio, mas ela vai perder esse prejuízo que ela tem? Não, ela não vai perder. Só que ela vai demorar muito mais tempo para utilizar ele nos períodos posteriores do que no lucro real anual, que eu já automaticamente utilizei isso durante o ano. Então, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, alguns insights, né? Alguns pontos importantes na hora de escolher se a apuração trimestral ou anual e você sempre passar aí a melhor decisão para o seu cliente. E caso você seja empresa, tomar aí a melhor decisão para o seu negócio. Pessoal, esse era o nosso tema de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Continue nos acompanhando aqui e eu te espero no próximo vídeo.